Nessa videoaula de hoje, você vai aprender como eliminar os pensamentos sabotadores que vão te impedir ou tentar te impedir de passar na prova do concurso. Meu nome é Ricardo Santos, eu sou um Master Trainer de Desenvolvimento Pessoal e nessa série de vídeos que eu estou criando para você, eu te mostrei desde lá do início onde é que o seu pensamento foi formado, como é que o seu hábito de pensar foi criado. Eu te mostrei também como é que você faz para criar uma imagem mental para você se focar no estudo da prova. E na videoaula anterior eu te mostrei exatamente como é que você faz para identificar os pensamentos sabotantes. É muito importante você começar a identificar isso. Quando eu identifiquei esses pensamentos, essas vozes sabotantes, quando eu tinha muito atrito com a minha esposa, então eu comecei a trabalhar nessas vozes. Eu comecei a anotar essas vozes e percebi um padrão ali. Todos os dias elas aconteciam ali no mesmo horário, era mais ou menos entre 9 horas da noite, ali quando a gente chegava em casa. Todos os dias, quando eu tomava banho, era a mesma história. Eu estava fazendo comida e deixava um prato sujo em algum lugar, alguma coisa, a mesma história. Quando a minha esposa falava alguma coisa, pum, explodia como um vulcão, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu descobri, após fazer essa técnica que eu vou te mostrar agora, que era a tonalidade da minha voz, que era muito parecida com a tonalidade do meu pai quando ele brigava com a gente, quando a gente era criança. Então a minha mente associou a minha esposa e o meu pai. Então eu passei 10 anos em um casamento infernal. Eu quero dizer infernal porque é exatamente isso. Eu procurava ficar em qualquer lugar, menos ao lado da minha esposa, pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Parece loucura, não parece? Pois é, mas é assim que a maioria das pessoas vive. Elas estão num relacionamento que elas odeiam, elas convivem com pessoas que elas odeiam, elas fazem coisas que elas não gostam e não sabem por que elas estão fazendo, porque isso é um paradigma, isso é uma crença limitante, isso são esses pensamentos, essas emoções sabotantes que causam essa coisa. Como é que faz para curar? Na videoaula anterior eu te mostrei como é que faz para você identificar. Eu aqui vou te passar a fórmula mágica para você começar a eliminar esses pensamentos sabotantes, eliminar essa energia sabotante, essa energia de bloqueio. Porque quando você se prepara para passar numa prova de concurso, você muda o seu hábito. Você cria uma nova imagem mental na sua mente, eu te mostrei nas videoaulas anteriores como é que você faz, e você tem que focar naquela imagem mental, porque 80% é psicológico, 20% é o mecânico. O psicológico é o mundo invisível, aquela parte que a gente não entende. Eu mostrei para você como é que essas imagens são formadas, como é que a mente armazena essas informações. A partir do momento que você tem esse entendimento, fica mais fácil de você lidar com as coisas que acontecem. Porque você se prepara para a prova, você estuda, se prepara, está confiante que vai passar. No momento de antecedência da prova, na hora que abre os portões, você está chegando na sua sala ali, começa a dar aquela tremedeira danada, você começa a suar frio, você começa a dar dor de barriga, e o que acontece? Os seus pensamentos que estavam claros e nítidos, o que você tinha que fazer para passar na prova, aquilo desaparece e você dá um apagão e você não consegue a classificação na prova. Então hoje eu vou te mostrar como é que você vai identificar isso. Nós vamos fazer isso usando uma técnica que se chama FAST, Fast Emotional Freedom Technique, que seria uma técnica de remoção de emoções rápida, traduzindo grosseiramente para o português. E o que essa técnica faz, como é que ela funciona? Ela trabalha nos pontos energéticos de acupuntura, de liberação de energia do corpo. Nosso corpo é energia. Se você olha para a palma da minha mão, você pensa que ela é sólida, mas ela não é sólida. Ela é um monte de energia que vibra. Se você pegar um microscópio bem forte e colocar ali, você vai ver que é aquele monte de energia de célula dançando. Nós estudamos a tabela periódica na escola quando éramos crianças. A mistura dos átomos que formam células e matérias e químicas diferentes. Da mesma forma com nós. Quando essas emoções vêm, quando esses sabotadores vêm até nós, eles causam reações químicas. Eu mostrei para você como é que esse processo funciona nas videoaulas anteriores. Então o que eu vou te mostrar como é que você vai eliminar. Primeira coisa, você tem que pegar uma imagem, uma memória que você tem, uma memória feliz. Que quando você lembra daquela memória, você se sente rindo, leve, solta. Então você tem que trazer aquela memória. Para mim, eu vou te explicar qual memória é essa. Na primeira vez que nevou, que a minha cachorrinha viu a neve, então um dia a gente foi para um parque, estava nevando no inverno aqui na Inglaterra, e ela dançava, corria. Então o que acontece? Aquilo me deixou muito feliz. Toda vez que eu tenho um problema, um bloqueio, alguma coisa, eu fecho os meus olhos e eu volto naquela memória ali. E às vezes eu fico ali 10 minutos, 15 minutos, me vendo ali correndo, brincando com a minha cachorrinha. Aquilo me faz muito bem, me deixa muito em paz. Então você tem que descobrir
Qual que é aquela memória que tem dentro de você, aquela memória que você lembra? Talvez seja o dia do seu casamento, talvez seja um dia que você se curou de alguma doença, talvez seja o dia que você passou na sua prova para soldado ou para cabo, ou talvez seja alguma coisa a mais. Você tem que identificar alguma coisa. Cada pessoa tem as suas memórias diferentes que deixam eles felizes. Talvez sejam umas férias que você foi em algum lugar. Você tem que identificar qual que é essa memória e ela tem que ser forte o suficiente para te tirar do seu estado emocional, porque sem isso não há como fazer essa técnica aqui. Uma vez que você escolheu aquela memória, primeiro você vai treinar aquela memória. Você vai acalmar o seu corpo, você tem que fazer uma respiração. Então, toda vez antes de você fazer esse exercício, você vai fazer 20 respirações bem fundas. Você vai encher o seu pulmão o mais forte possível e soltar ele. Algumas pessoas sentem tonturas em fazer isso. Isso é totalmente normal, porque você está energizando as células do seu corpo aqui. Uma vez que você fez essa respiração, feche os seus olhos, acalma o seu corpo e daí você vai lá naquela memória, você visualiza e você vai se sentir como se aquela memória fosse totalmente real. Na verdade, ela é real. Ela é real em uma outra dimensão, na dimensão mental e na dimensão espiritual. Ela apenas se manifestou aqui no plano físico no passado, mas ela ainda existe ali. É como as suas memórias também. Por exemplo, quando você teve uma briga com seu marido, ou com a sua esposa, ou com algum colega de trabalho, alguma situação na rua, você dorme, você tem pesadelos com aquela emoção. Você fecha os olhos, você vê aquela cena e você se irrita. Onde que aquela cena existe? Aquela cena existe no mundo imaginário, ou seja, no seu banco de dados, na sua memória. Então, essas coisas são reais, elas existem, mas elas existem no mundo imaginário. Elas se manifestaram, mas no passado. Mas essas coisas ainda estão presentes em você, na sua memória. Se você lembra delas e tem sentimentos e pensamentos sabotadores, e dependendo dos pensamentos sabotadores da escala, essa coisa ainda está muito presente na sua memória. Então você identifica aquela memória boa, aquele lugar gostoso que você tem, aquela coisa que te faz bem, te faz feliz, e você faz esse exercício por alguns dias visualizando. E aqui que está agora o segredo. Essa daqui é a chave para a sua mudança. Você vai pegar sua lista de pensamentos negativos, né? Vamos dizer, vamos começar do primeiro. Você está perdendo seu tempo e dá raiva e é assim. Então toda vez que você escutar essa voz sabotante, o que você vai fazer? Você vai repetir o que eu estou fazendo aqui, da maneira como que eu estou fazendo, ok? Nós vamos fazer algumas batidas de face EFT aqui no nosso corpo, é alguma coisa muito simples de fazer. O seu dedo aqui, ele tem que estar nessa posição aqui, e nós vamos fazer batidas aqui, nesse ponto aqui, eu vou chegar mais perto da câmera aqui, ó, nesse ponto aqui, entre as duas sobrancelhas, nesse ponto do olho aqui, ó, os dois dedos para estar bem no meio, ao lado do olho aqui no meio do olho aqui embaixo, aqui entre os dois ossos da clavícula, você vai bater com os 4 dedos desse jeito aqui, bem no meio, que fazer algum barulho com o microfone aqui, desculpa, né? Você vai bater aqui e você vai segurar o seu pulso aqui. Na hora que você segurar o seu pulso aqui, você fecha a mão, segura o pulso, para o sangue parar de jogar um pouquinho na mão. E você solta e você vai sentir o sangue jogando na mão. Aquele dali é o gatilho que você vai usar para você mudar da emoção negativa para positiva. Então, o processo é exatamente dessa forma aqui. Você pega o seu primeiro pensamento, você está perdendo tempo, e a raiva é 5. Então, você começa a bater no mínimo 20 vezes. Uma batida não precisa ser muito forte, mas não pode ser muito fraca. E você começa a fazer a batidinha aqui. E você fala, esse pensamento de limitação, esse pensamento de que eu estou perdendo tempo, esse sentimento de raiva que me surge, eu deixo ir. É seguro deixar esse pensamento ir, porque isso não faz parte de mim. E você vai repetindo o que eu estou fazendo, ok? Esse pensamento de raiva que eu tenho, eu deixo ir, porque eu sou um ser que estou passando no concurso e eu não tenho tempo para me lidar com essas coisas, então por isso eu deixo ir. É seguro deixar ir. Isso é apenas uma memória do passado, uma memória que está na minha mente subconsciente, e a partir de agora eu estou liberando essa memória. E mesmo que eu me sinta um total idiota agora fazendo esse exercício aqui com o Ricardo, eu faço exercício e eu tenho certeza que isso está liberando todas essas emoções negativas, e você segura o pulso. Respira fundo, solta, paz. Você fala paz. Automaticamente, nesse exato momento aqui, você causou um gatilho mental. Nesse gatilho mental, você fecha os olhos e você vai lá naquela memória sua. No caso, é a minha memória com a minha cachorrinha. Você esquece do mundo que você está externo.
Você foca naquela memória feliz. O que é que você está fazendo aqui? Colocando no exemplo prático, você está pegando a erva daninha de uma horta, mas a erva daninha que está dentro da sua mente, está arrancando ela com a mão e está jogando ela fora. Porque nesses pontos que a gente faz a batidinha aqui, ó, esses pontos são os pontos de liberação de energia. Quando nós alimentamos, você come alguma coisa, alimenta, durante a noite, quando você dorme, o corpo libera energia. E é através desses pontos aqui que libera energia. Você já deve ter ouvido falar dos 7 chakras. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas esses são os pontos de acupuntura. Então é muito importante que você faça a técnica. E você vai fazer um exercício de cada vez. Eu vou te falar até quando que você vai fazer eles. Você pega o segundo exercício. Vamos brigar com ela. No caso, esse aqui foi o exemplo que eu tinha com a minha esposa, certo? A minha esposa vinha, me estressava e eu explodia como um vulcão naquele exato momento ali que aquela emoção de raiva acontecia, que era muito forte, eu começava a fazer batidinha. Eu deixo ir essa emoção de raiva. Eu já perdi muitos anos do meu casamento, 10 anos em fato do meu casamento, passando essa raiva, essa emoção. Então é seguro deixar essa emoção aí. Eu sou merecedor de ter uma vida com paz, de viver com paz, e essa raiva eu não deixo ela mais acontecer na minha vida, e a partir de agora eu deixo ir. Mesmo que eu me sinta um completo idiota fazendo esse exercício aqui agora, eu deixo ir, porque eu sei que eu estou liberando essas emoções negativas e elas não fazem parte mais da minha vida. Segura. Solta. Paz. Você não precisa fazer esse estralo, mas esse daqui é o gatilho mental que vai desligar a emoção negativa e vai conectar com a emoção positiva. Então você fecha os olhos aqui agora e você vai lá na sua imagem mental, aquela imagem mental que você criou que te dá paz. Automaticamente você está arrancando a força daquela emoção da sua mente. Existem várias escalas, vários níveis de pensamentos. Um pensamento negativo sabotante, ele está entrelaçado entre níveis, um após o outro. Eu explico isso em mais detalhes no meu treinamento Controlando Emoções, mas à medida que você for fazendo esse exercício diariamente, você vai enfraquecendo mais ainda aquela emoção. Às vezes você vai sentir uma vontade de chorar, é totalmente normal, deixa que as lágrimas saiam de você, porque quando você chora, você está curando a alma de dentro para fora, e é totalmente normal. E você vai fazer isso em uma emoção após a outra, em um pensamento após a outro, e você faz essas anotações. Se você quiser anotar as passagens, a forma como eu falo, você pode fazer de qualquer forma. Vamos dar mais um exemplo aqui. Autossabotagem de não passar na prova. Vamos dizer que você está ali, antecedente ali na fila ali para entrar no portão, e começa a dar aquela tremedeira, começa a dar aquele suador e dá aquele apagão. Então você começa ali, ó. Esses pensamentos sabotantes nesse exato momento, esse medo que eu estou sentindo, essa emoção que está tremendo a minha carne, eu deixo ir. É seguro deixar ir, porque eu estudei, eu me preparei, e eu sei que isso é apenas a minha mente que está tentando tirar o meu foco. São apenas essas emoções que eu estou liberando elas agora. E mesmo que eu me sinta um total idiota aqui, fazendo esse exercício, as pessoas olhando para mim, eu deixo ir, porque é seguro deixar ir, e eu vou passar na prova. Você segura. Paz. E você vai lá na sua memória positiva. Você fica ali 2, 3 minutos, 5, 10 minutos, tanto de tempo que você puder. Cada vez que você fizer isso, você está tirando essas ervas daninhas. Vai chegar um ponto que essas memórias sabotantes aqui, esses pensamentos sabotantes, eles vão desaparecer da sua mente e você se cura. Eu fiz esse exercício diariamente, 3, 4 vezes ao dia, durante o período de 15 dias, e eu quero te dizer hoje que eu tenho um melhor relacionamento com a minha esposa. Eu me sinto tão bem de estar perto dela. Quando eu não estou perto dela, eu sinto a falta dela. E antigamente eu queria matar ela, eu queria brigar com ela, porque eu fiz esse exercício de uma forma tão rápida. E você pode fazer esse exercício para qualquer área da sua vida, para a área financeira, relacionamentos, para a saúde. Vamos dizer que você tem uma doença que começou a se manifestar, uma dor de cabeça, por exemplo. Dor de cabeça é o comum. Quando a gente sente dor de cabeça, o que as pessoas fazem? Elas vão e tomam um remédio. Eu faço isso aqui, eu começo ali. Essa dor de cabeça que começou, eu deixo ir, porque eu sei que é somente uma emoção, e essa emoção foi criada no meu pensamento. Então, eu sou um ser positivo, eu sou um ser bom, meu corpo é perfeito, e essa dor de cabeça não faz parte de mim. Então, eu deixo ir essa dor de cabeça completamente. Se eu me sinto um idiota fazendo esse exercício, não me importa, porque a dor de cabeça já desapareceu, e você... Paz, você volta lá naquela emoção, o que acontece? A dor de cabeça desaparece desse jeito aqui. Então foi isso para a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é muito libertador.
Às vezes, o seu paradigma, a sua crença limitante vai falar: ah, o Ricardo está falando muita baboseira naquele vídeo ali, não é nada disso. Isso aqui, se você fazer, se você aplicar, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Então foi isso para essa série de vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Do fundo do meu coração, eu dei o melhor para passar esse material para vocês aqui. E se vocês quiserem conhecer mais a respeito do meu trabalho, entre em contato com o suporte. Vai ter algum link aqui abaixo, aqui em algum lugar aqui, para você vir conhecer o meu trabalho. E eu te vejo em um próximo vídeo. Gratidão por você estar aqui e sucesso na sua prova. E o mantra do dia: eu já sou um militar. Então, é isso para o vídeo de hoje. Eu te vejo em um futuro, em uma próxima videoaula.